Enquanto vocês já estão terminando aí, nós vamos já abrindo a palavra. Eu quero que vocês venham comigo no livro de Hebreus. Capítulo 9. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos o Deus vivo. Nós acabamos de participar aqui da ceia do Senhor. O intuito nosso como presbíteros e líderes aqui nesse ministério é apresentar ao Senhor um culto que realmente é o que Ele espera de nós. Então, irmãos, é importante você entender isso, que a presença do Senhor é que faz toda a diferença em tudo aquilo que nós fazemos. Ele precisa ser o centro, ele precisa ser o primeiro. E é em torno da pessoa dele que nós nos reunimos. E se você crê realmente em todas essas coisas que a palavra de Deus nos fala, você entra dentro dessa dimensão espiritual. Você comeu do pão, você tomou do cálice, e Jesus falou: este é o meu corpo, este é o meu sangue que é dado por vós. Fazer isso em memória de mim. E aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Nós temos pessoas aqui que estão vivendo situações difíceis na área de saúde e em outras áreas também. Na hora que você estiver comendo do pão e tomando do cálice, lembre dessa aliança eterna, que está muito acima daquilo que os nossos patriarcas ali do Antigo Testamento viveram e experimentaram, principalmente da aliança através de Moisés, que pelo sangue dos animais é que se confirmava, nos sacrifícios, essa conexão de Deus com eles, porque o salário do pecado é a morte, e nós percebemos então que o Senhor já estava nos mostrando o que viria a seguir. Não mais sangue de touros, sangue de animais, mas o sangue do Senhor Jesus. Você entra dentro desta realidade, como foi falado aqui, para que esse culto, esse serviço ao Senhor seja real, você precisa estar conectado com essas verdades espirituais. Quando nós estamos adorando ao Senhor aqui também, nós temos níveis diferentes de intimidade com o Senhor. Algumas pessoas têm um acesso, assim eu diria, mais próximo, e outras pessoas um pouco mais distantes. Isso diz respeito à adoração em espírito e em verdade. Se você está mais desconectado com esse intuito de adorar a Deus, a sua adoração é um pouquinho distante. Ela não é uma adoração totalmente íntegra diante do Senhor. A adoração é totalmente íntegra quando você está vendo só Ele diante de você. Quando você foca na pessoa dEle, o que eu estou fazendo aqui? Estou cantando uma música bonita? Estou aqui olhando os meus irmãos? O que eu estou fazendo aqui nesse momento em que nós estamos louvando, cantando, orando, celebrando ao Senhor? Qual a minha proximidade dEle? Ou eu estou com minha cabeça aqui cheia de preocupações e incerteza, sei lá, o que está acontecendo na sua vida, irmão? Nós temos que focar, e entender que esse chamado que nós temos em Deus é exatamente o caminho por onde nós devemos passar. Não adianta você derivar para o outro lado, que você vai virar um religioso. Se Deus não for a essência, aquela pessoa real com a qual você se comunica e trata diretamente, o seu culto é vazio. Nós temos que lembrar dessas coisas. O apóstolo Paulo fala: se alguém pensa estar de pé, veja que não caia. E a palavra de Deus nos fala também, se nós, aqui mesmo, na orientação sobre a ceia, nós devemos julgar a nós mesmos, para que nós não venhamos a ser julgados com os de fora.
E disciplina de Deus vem quando nós não temos esse entendimento de que nós estamos diante do Senhor, estamos comendo do pão e tomando do cálice, e isso não é rito, isso é vida. Creia neste Jesus. Olha, aquela mulher que tocou em Jesus, Jesus parou aquela turma que estava andando lá para a casa de Jairo, né? Já estava encaminhando para lá, e ele falou, alguém me tocou. Claro, Jesus, que alguém me tocou, está todo mundo espremendo o Senhor aqui, né? Nós já sabemos disso, muito bem. Jesus falou assim, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. E quando aquela mulher se apresenta, Jesus fala o que para ela? Vocês estão lembrados? A tua fé salvou. Por que você não aplica isso também no momento que você está comendo do pão e tomando do cálice? Este é o meu corpo, que é dado por vós. Irmãos, quando nós entendemos isso, nós vamos entrando dentro de uma dimensão diferente. Nós saímos daquele chão aqui, ó, e subimos. Jesus falou, o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você se considera um adorador? Aleluia. Eu não sei se todos se consideram, mas você precisa de entender isso. Que nós precisamos adorar um Deus vivo. Não é, nós não caminhamos porque a turma está andando para esse lado, então nós vamos lá todo mundo junto. Ah, não sei o que está acontecendo não, mas eu vou junto. Não. O nosso Deus é um Deus individual. Você, quando chegar lá na presença do Senhor, uma das bênçãos ou recompensas do vencedor é uma pedrinha branca com um nome escrito. Nós já explicamos isso aqui. Isso é o seu relacionamento íntimo com Deus. Lá no céu tem uma multidão muito grande. Capítulo 7 do Apocalipse, você vai ver isso lá. Muito grande. Mas Ele vai te conhecer pelo nome que só você e Ele sabe que nome é. Isso é intimidade, irmãos. Isso é jardim fechado. Isso é uma conexão com Deus que ninguém interfere nela. Ninguém vai se sentir perdido lá. Ou no meio de uma grande multidão. Apenas. Não. Você vai ter um contato, uma relação direta com Deus. Capítulo 9, ainda seguindo o texto que estamos lendo, versículo 15. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados, você e eu. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei, enquanto vive o testador. Apocalipse, capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, e de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Um anjo forte bradando em grande voz. Quem é aqui que é digno? Onde é que está essa pessoa? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé um cordeiro como tinha sido morto. O testamento agora vai ser aberto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, enquanto tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam, entoavam, novo cântico, dizendo: és digno de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. E é assim que Jesus se apresenta a João ali no primeiro capítulo: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem as chaves da morte e do inferno. A autoridade dele, ele morreu, o testamento agora pode ser aberto. Nós podemos entrar dentro da herança de Deus para os seus. E ele então foi morto, e pelo seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre... Bate o pé no chão aí, irmão. É aqui. Nós vamos reinar aqui. Jesus vai voltar para aqui. Você está esperando Ele? Seu coração está pronto? Você está adorando a Deus em espírito e em verdade? Você está participando da ceia, entendendo o significado dela? Você está se juntando com os irmãos e adorando a Deus em espírito e em verdade? Nós sabemos que no mundo espiritual as coisas estão cada dia se tornando mais convergentes. Isso quer dizer, vai haver um choque. Não tem jeito, vai haver um choque. Você está vendo o mundo todo já polarizando-se. Não está totalmente ainda não, mas vai acontecer isso. Essa é a direção que as Escrituras nos falam, e a profecia também. Haverá um choque. Aquela pedra que Daniel falou, que foi cortada de uma rocha sem auxílio de mãos, vem e fere todo este governo humano sobre a terra, desde o antigo império lá babilônico, e até mesmo antes dele, né? Se nós quisermos colocar mais 2 aí na história. Todo este sistema, tudo que está aqui nesse mundo, como estrutura, como coisas que foram levantadas por esses governos, por todos, vai ser varrido. A pedra vai cair, vai esmagar tudo. Isso significa que não haverá como resistir este reino que vai se manifestar quando nós, voltando com Jesus, estaremos estabelecendo sobre a terra este governo. Você crê nisso, irmão? Pois é, você está crendo uma coisa muito diferente, no mínimo. Mas é para lá que nós estamos caminhando. Então, prepare-se, nós temos que estar cientes de que no futuro próximo as coisas vão estar cada vez mais apertadas. E para isso você precisa ter um coração reto diante de Deus, você precisa ter uma vida que realmente está conectada com alguém que não é apenas o seu irmão que está do seu lado. Você tem que ter uma conexão com o Espírito Santo de Deus, através da qual você está em contínua comunhão com Ele. Contínua comunhão com Ele. Um lado da moeda nos diz o seguinte: que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nada, sem mim nada podemos fazer. E cada vez que passa você percebe que existe uma nuvem de fumaça, mas a realidade mesmo, o concreto é isso, que você sem Ele você não anda mesmo não. Agora o outro lado da moeda é o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Quanto mais nós entendemos isso, irmãos, nós vamos rompendo e avançando como igreja do Senhor Jesus, entrando pelas portas do inferno e arrancando vidas de lá, até que o número dos eleitos se completem e o mistério de Deus então se feche sobre a terra. Aleluia. Aleluia. Vamos continuando aqui, meus irmãos, no capítulo agora 10. Passa a página aí, capítulo 10. Vi outro anjo forte. Olha, por que será? Malhadão, né? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto.
Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge o leão. E bradou. E bradou. Nós vimos lá que, quando o livro estava para ser aberto, o anjo forte, também falando em grande voz. Quem é digno de abrir esse livro? Agora você está vendo um anjo forte, descendo do céu e proclamando em grande voz. Grande voz. Bradou como ruge um leão. E quando nós olhamos as características desse anjo, nós vamos ver que ele está coberto da autoridade daquele que está sentado no trono. Ele vem marcado aí com o arco-íris, que está lá no trono. Ele tem um rosto como o sol. Você olha Jesus, quando se manifesta no capítulo 1, seu rosto brilha, é branco como a neve, né? A expressão parece que é essa. O rosto dele é transfigurado mesmo. E o que ocorre na sequência? As pernas como colunas de fogo. Você vai ver os pés de Jesus como latão polido. E ele estava vestido com a estola sacerdotal, só dava para ver os pés. Aqui, o anjo trazendo essas mesmas características e bradando como um leão. Ele está dizendo, o livro está aberto, pronto. O testamento, que só vale quando o testador morre, já aconteceu. Versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos. Nós já temos insistido aqui, neste ponto, essa referência ao mistério de Deus é com relação à igreja, que é o mistério de Deus, e quando nós vamos para as cartas, principalmente aquelas que Paulo escreve, nós começamos a ver que este mistério, que a ele, foi dado conhecer como apóstolo, é exatamente a participação, não somente de judeus, mas também de gentios, nesse grupo novo que Deus estava trazendo à luz, que era, na verdade, um povo separado para ele, chamado também de igreja, chamado de noiva, tem outras figuras, e Jesus faz parte dela, sendo a cabeça deste povo. Isso era um mistério. Eu vou fazer um parênteses rápido aqui, porque sempre falo sobre isso. O nosso entendimento a respeito do Antigo e do Novo Testamento, a forma como os discípulos entendiam durante o período que eles andavam com Jesus, a salvação de Deus, estava completamente retida dentro do conceito e do pensamento judeu, Israel. Eles não imaginavam salvação fora. Mesmo quando Jesus morreu e ressuscitou, eles não entendiam isso. Foi o Espírito Santo, vai ler o livro de Atos, que você vai ver como que Deus rompe essa barreira e faz com que eles entendam, dando inclusive a Paulo a responsabilidade de levar o evangelho até os gentios. Foi difícil. Primeiro concílio de Jerusalém, capítulo 15 de Atos, vocês vão ver a discussão, será possível? Se é que gentio está chegando, prosélitos também estão no judaísmo. Nós então vamos fazer com eles como acontece mesmo, Todo prosélito tem que cumprir a lei. Tem que circuncidar. O Espírito Santo falou não. Não. É um novo tempo, um mistério de Deus é esse. Essa salvação é para todas as tribos da terra que são vistas diante do trono de Deus, no capítulo 7 do livro do Apocalipse. A multidão de todas as tribos, povos, línguas e nação, diante do Senhor, no tabernáculo de Deus, adorando diretamente aquele que está no trono. E sobre esse tabernáculo é estendido. Este é o mistério de Deus que se cumpre nesse momento, no momento da sétima trombeta. Vamos, capítulo 11, versículo 15. Cumprir-se-á então o mistério de Deus, nos dias da voz do sétimo anjo. Capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo o quê?
dizendo o seguinte: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. É isso. O documento está aberto. O livro, o testamento está aberto. O reino vem. Aliás, já veio. Né? Quando a trombeta toca, o reino se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, esse é o momento que a igreja sai da terra. É o momento que nós vimos aí no capítulo 10, versículo 7, o mistério de Deus é concluído, esse período de judeus e gentios separados dentre as nações como um povo específico de Deus. É tirado da terra, isso é um mistério. Na 7ª trombeta começa então o reino, o governo, a autoridade do seu Cristo, Ele reinará pelos séculos dos séculos. Aí nós vemos que os céus se prostram diante do Senhor, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, verso 17, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Oh, que bom! É isso que me alegra muitas vezes quando eu estou vendo a situação do mundo. Eu falo: meu Deus, está difícil demais. Está muito complicado, Senhor. Mas aí eu lembro que esse dia vai chegar. E eu falo para o Senhor: ó, Senhor, está demorando, hein? Está demorando. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ele vai vir. Ele vai vir. A misericórdia do Senhor é paciente, mas a sua ira, quando vem, é inexorável. Não tem como fazer mais nada. E nós estamos vendo aqui o que acontece. Versículo 18: na verdade as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para quê? Para serem julgados os mortos. Irmãos, e você precisa estar preparado para essa hora. Eu estou falando aqui, né, brincando com vocês, mas é sério isso também, é uma brincadeira, mas é sério. Gente, nós que somos levantados pelo Senhor como pastores, mestres, evangelistas, esse pessoal vai responder por aqueles que foram confiados a eles. Então, não faz eu passar vergonha lá naquele dia, não. Porque Paulo mesmo fala: vocês são a carta escrita, eu vou apresentar vocês lá. E aquilo que permanecer, nós vamos receber galardão. Agora, se não permanecer, nada, foi embora, passou. Por isso, irmãos, vede como é o seu dia a dia com o Senhor. Comece o dia entronizando o Senhor. Presença, presença, presença. Presença de Deus na minha vida, no meu dia, nas minhas atitudes, nas minhas, para todo lado que eu for. Presença, presença. Essa intimidade você tem que desenvolver. Você tem que caminhar dessa maneira, porque os dias são maus. Portanto, irmãos, esse dia maravilhoso em que a igreja vai ser tirada da terra é um momento muito interessante para nós. As nações se enfureceram, mas chegou a ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos. Jesus Cristo mostrou que uns vão se ressuscitar para a condenação eterna, outros vão ressuscitar para a vida eterna. Depois o Espírito Santo, na sequência, vem nos ensinando como que essa ressurreição vai acontecer. Não vai ser junto, não. São separadas. E aí nós vamos aprender que tem a primeira e ainda tem a segunda ressurreição, e que a primeira ressurreição tem 3 fases. Nós já ministramos isso aqui também. Mas esta ressurreição, então, preste atenção, ela é apenas para os santos. Lê aí. Chegou o tempo de serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes. E na sequência disso, para destruíres os que destroem a terra. Nós sabemos que nesse momento a ira do Senhor estará sendo derramada, e nós conhecemos esse período como um período também de grande tribulação. Então, queridos irmãos, é para essa hora que eu estou hoje falando para você se preparar. Porque as coisas estão caminhando aceleradamente. Eu não creio que Jesus vai voltar a qualquer hora, tem alguns sinais para se cumprirem. Aqui mesmo, nesse texto do capítulo 11, você pode perceber isso. Mas essas coisas acontecem rapidamente.
Como nós estamos vendo como o mundo está caminhando de uma forma muito rápida para dentro desse governo universal que vai chegar, gente. Não tem jeito, ele vai chegar. Primeiro, porque a Bíblia fala. Segundo, porque na forma como as coisas estão andando na terra, ele vai chegar. As pessoas serão realmente marcadas. Elas serão totalmente conduzidas e manipuladas por um poder maligno que ainda há de se manifestar na terra. E é para lá que as coisas estão indo. Como está o seu coração diante do Senhor? Como está a sua vida com o Senhor? Quanto tempo você está perdendo com coisas que não vão somar nada? Joga isso tudo fora, irmão. Está na hora de jogar essas coisas para fora, para o navio não naufragar. Eu sempre digo, a porta é estreita, né? O caminho é apertado. E a gente leva umas malas pelo caminho, e cada vez o caminho vai ficando mais apertado, né? Não passa a mala, não. Só passa você. Não dá para a mala passar. Você vai ter que abrir mão, irmãos. E Jesus fala exatamente, se você perder a sua vida por minha causa, você vai ganhar. Agora, se você quiser ganhar a sua vida, levar tudo isso que você entende que são coisas boas e tal, que você merece, que você precisa experimentar, olha, você vai perder. Não tem como herdar o reino de Deus. Paulo explica também para os irmãos logo quando começam as igrejas ali na Ásia. Na Ásia não, ali na Galácia. Ele fala, gente, olha, é através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Meu irmão, você está passando de alguma dificuldade? Faz parte, faz parte. Essa dificuldade é para você superar em o nome do Senhor Jesus. E deixa que Ele sabe o tempo da provação. Ele que sabe o serviço que essa tribulação vai fazer na sua vida. Aguenta firme, seja perseverante. Adore o Senhor em espírito e em verdade continuamente. E não fica querendo representar diante de Deus, não. Se está doendo, você pode falar, Deus está doendo. Mas não tem jeito de voltar para trás, não, Senhor. Não tem jeito. Dá o bicudo. Boa, irmã? Graça e paz. Então, gente, é essa palavra de advertência, essa palavra de exortação que eu gostaria de trazer para vocês. Não se turbe o vosso coração. No momento mais difícil do ministério de Jesus sobre a terra com seus discípulos, ele já estava para ir para a morte, ele falou, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar. Fortalecendo-nos uns aos outros, amando-nos fraternalmente, sem hipocrisia, ardentemente, intensamente, de fato e de verdade, constantemente, assim como Ele nos amou. Quem dá conta de falar isso aí? Opa, tem aqui, esse pessoal tudo é das antigas. A turma nova precisa decorar isso. Porque somente isso, irmãos, é que vai nos dar tranquilidade no meio dessa agitação toda. Vai aí pela primeira carta de João, no capítulo 3, e eu vou te mostrar isso lá. Versículo 18. Versículo 17, vamos começar antes. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante, nisto que? Em amando os irmãos, né? Bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Eu sempre falo isso, se você está um pouco inseguro, se você não está sabendo fazer uma leitura exata de onde você está, verifica no seu coração, eu estou amando os irmãos? Se você está amando os irmãos, fica tranquilo. Não estou entendendo nada, Jesus, mas pode ficar tranquilo. Tranquiliza o seu coração. Quando ele chegar, capítulo 4, você não vai se envergonhar. Capítulo 4, versículo 17. Nisto em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois Ele segundo Ele também nós somos neste mundo. É o mandamento dele. Se você está dentro desse mandamento, fica tranquilo, ainda que você não saiba fazer uma leitura própria da sua situação espiritual.
Essas coisas são importantes, são como instrumentos para você ler para onde que você está indo, uma bússola, né? Quando você não sabe para onde é que você vai, ou então tem muita nuvem, você não está enxergando as coisas, você anda por aparelho. O aparelho aqui que eu estou falando é a palavra de Deus. Descansa no Senhor, é um momento de agitação mesmo, tá? E não se desespere, lembrando o seguinte, o momento mais difícil sobre a terra de Jesus com seus discípulos, ele disse, o quê? Não se turbe o vosso coração. Fala para o seu irmão aí, não se turbe o seu coração. Creia em Deus, creia também em Jesus. Ele foi preparar lugar para você e para mim. E quando esse lugar estiver pronto, o anjo forte vai descer e vai proclamar como leão: não haverá demora. Curva sua cabeça, vamos orar, e que o Espírito de Deus esteja te edificando, te abençoando, te fortalecendo. Somos um em Cristo Jesus, viu? Somos família do Senhor, adoramos a Deus em espírito e em verdade, partimos o pão juntos, somos família de Deus sobre a terra, não se esqueça disso. Tranquilize o seu coração, se você está realmente amando o seu irmão como Jesus te ordenou. Pai, muito obrigado porque nós temos a Tua palavra, temos o Teu Espírito, obrigado porque o Senhor foi, mas enviou o Teu Espírito, e hoje nós podemos, Senhor Deus, usufruir de riquezas que estão sendo reveladas pelo Senhor mesmo através deste Espírito, para que nós, fortalecidos, possamos romper dentro desses dias que são maus, mas com esse testemunho sempre vivo do Senhor, que é a nossa rocha, a nossa salvação, o nosso alvo, porque queremos entrar nesse tabernáculo que o Senhor, como sumo sacerdote, entrou na nossa frente. Nós vamos chegar aí, Jesus. Nós te agradecemos por essa certeza que o Senhor plantou no nosso coração, quando o Senhor nos selou com o Teu Espírito, como sendo propriedade Tua. E o Senhor vem buscar aquilo que é Teu sobre a terra. Bendito seja o nome do nosso Deus, bendito seja o Senhor todos os instantes e em todos os espaços que a nossa vida percorre. Santo é o Senhor. Meu Deus, visita essa congregação, Senhor, libera o amor do Senhor. O Senhor disse que o Teu Espírito derrama o amor no nosso coração, derrama mais, Senhor. Eu já sinto Ele aqui, mas eu quero mais. Eu quero mais esse amor, ó Deus, porque esse amor traz o cheiro do Senhor, que é amor, para a nossa comunidade, para esse ministério. E nós imploramos ao Senhor que assim seja sobre toda a Tua igreja espalhada sobre a face da terra. Meu Deus, é necessário, o mundo precisa sentir o cheiro do Senhor, porque o Senhor mesmo falou que eles vão olhar para nós e saberão que nós somos Teus discípulos, porque nós nos amamos uns aos outros. O amor vai esfriar, Senhor Deus, do lado de fora, do lado de dentro não, porque a Tua presença estará cada vez mais manifestada na congregação dos Teus filhos que Te adoram em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.